Oiê, boa tarde. Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre luto, uma conversa sobre a dor da perda com uma profissional incrível, a Gil Ramos, que é doula do parto, assim como eu, e também doula do luto. Então ela vai nos auxiliar aí, acho que ela tem muito para nos ajudar, muito a contribuir aqui para essa conversa, que nem sempre é fácil, né? E para muitas pessoas não é mesmo fácil, a gente tem que tomar certos cuidados. Então, por isso eu acho muito importante a gente falar sobre isso, para amenizar um pouco essa dificuldade que às vezes a gente tem de acolher pessoas que estão passando pelo processo do luto, né? Ou até mesmo identificar em nós quando estamos passando por esse processo. Meu nome é Carol dos Anjos, eu sou doula em Piracicaba e o meu objetivo é contribuir com informações para que muitas pessoas gestantes encontrem seu próprio caminho de parto com respeito e dignidade. Eu vou chamar a Gil, que já chegou aqui. Oi, Gil. Chegando. Oi, Karine, seja muito bem-vinda. Oi, querida, tudo Vou bem? colocar mais. Tá me Oi, ouvindo? Gil, tudo bem? E você? Estou ouvindo sim. Tá Tá bom, super bom o seu áudio. Tá conseguindo me ouvir também? Tá certinho? tá ótimo. Obrigada, Cá, pelo convite. Eu Ah, espero eu que quero agradecer você também. que Eu vamos que lá falar agradeço desse. imensamente por ter aceitado, né, esse convite e vir aqui falar com a gente. Acho que vai ser muito bom. Acho que tem muita coisa que dá para falar, né, pertinente a esse assunto, assim. É um universo também, né, de coisas que dá para a gente trabalhar com relação a esse assunto. Mas eu queria que você se apresentasse. Acho que o tempo da live vai ser curto para nós, mas vamos. Acho que tudo que vier vai ser bom. E vou pedir para você se apresentar, Gil. Se apresenta para gente. Vamos lá. Bom, eu sou a Gil, eu sou doula, consultora em amamentação, eu sou aromaterapeuta, laser terapeuta e eu sou mãe de 4 filhos, da Valentina, que tem 5 anos e 8 meses, que tá aqui. E de outros 3 que partiram, né? Eu tive 4 gestações ao todo e 2 abortos e uma perda neonatal, que foi a perda mais recente, 1 ano e 4 meses, na verdade, 1 ano e 5. Chega uma hora que a gente para de contar, na verdade é essa, pelo menos eu, né? Do Sim. Teodoro, que foi um bebê que nasceu prematuro, viveu por 53 horas. E foi responsável por uma mudança na minha vida muito grande, assim. Eu mudei de profissão completamente, né? Eu já era doula, consultora, mas aí que eu decidi que era isso que eu queria para minha vida e mudei, enfim, várias coisas na minha vida, atitudes e prioridades e tudo mais. Uhum. E aí, com o Teodoro, veio a necessidade de eu falar sobre o luto, porque com meus outros bebês eu meio que me silenciei, porque eu escutava as frases famosas que a gente escuta, né? Ai, logo você tem outro, vai passar, Deus quis assim, não era para ser. E eu pegava essas frases para mim, acreditava que realmente logo eu ia ter outro, que Deus quis assim, e meio que silenciava a minha dor. Pra gente que tem outros filhos, né? Tipo, você tem que pensar na Valentina, a Valentina que tá aí e tal. E quando foi Uhum. menor, foi Isso. diferente. Então, eu vou viver a minha dor, eu me permito, eu preciso viver. E aí eu falo que eu vivi as 3 perdas numa só. Foram, o Uhum. primeiro ano foi muito difícil, não que não seja agora, também é.
Mas aí eu também decidi que, já que eu ia viver a minha dor, eu queria gritar para o mundo o que que as pessoas têm que saber sobre isso. E comecei a falar muito disso no meu Instagram pessoal. Uhum. E aí uma amiga chegou para mim e falou assim: não, eu acho que você tem que fazer um Instagram para falar sobre luto. E eu, na época, falei: ninguém vai querer ficar lendo sobre luto. Todo mundo odeia esse assunto, né? Tipo, ninguém gosta de falar sobre isso. Sim. E as pessoas não vão querer saber. E ela falava: não interessa, mas pelo menos para você falar. E aí foi quando surgiu Ainda Luto. E, e aí foi quando eu comecei a falar e conversar com muitas mães e perceber o quanto essas mães, me incluindo, né, quanto somos negligenciadas e quanto nós somos caladas na nossa dor, negligenciadas por médicos, pela equipe como um todo, que não sabe lidar com isso, e Sim. caladas pelas pessoas mais próximas até as pessoas mais distantes, né? E, e aí foi uma forma que eu encontrei, quando o Teodoro morreu também, eu percebi que as próprias doulas, elas não estavam, né, nem um pouco preparadas para isso, assim. E eu pensei, não, é algo que eu quero fazer, né? Eu quero estar não só ao lado dessas mulheres num Porque, nascimento bonito, né, esperado, sim, vamos dizer, com nascimento com vida, como e principalmente num nascimento ou numa perda, né, num aborto. E aí é o que eu tenho uhum, feito e tenho lutado pela inclusão do luto, dessa matéria, vamos dizer assim, nos cursos, que tem dado certo também, né? O curso de formação de doulas do Gama aqui em São Paulo já tem isso na grade e é bem bacana. Acho eu que é vi que isso. você fez uma participação também no curso da Mari, né? A Mari Coraiola é uma doula também que dá um curso super legal. Eu não fiz, mas É, tenho essa intenção. É muito, parece sim. E aí você dá lá também esse suporte numa aula. o que aconteceu? O meu encontro com a Mari foi um encontro muito. Assim, tem coisas na vida que tem que acontecer. Eu acredito muito nisso, que as pessoas só cruzam o caminho uma das outras, se tiverem que cruzar mesmo. E quando eu recebi o diagnóstico do Teodoro de restrição de crescimento severa, que as coisas não estavam caminhando bem, e eu sempre acompanhei a Mari, e eu lembro que eu mandei uma mensagem para a Mari, assim, a gente nunca tinha se falado, e a Mari foi muito receptiva comigo, não, me adiciona no WhatsApp, vamos conversar. E a Mari meio, eu falo que ela foi minha doula, apesar de eu não tê-la contratado, ela foi uma pessoa que segurou minha mão, sabe? E do modo como ela sabia lidar com aquela situação. E eu lembro que eu fui internada, a Mari, enfim, ficou comigo, né? Virtualmente, mas ficou ali. E do pós também. E aí, quando as coisas começaram a rolar, né, dessa parte do luto, assim, de falar sobre isso, a Mari me chamou e falou: Gil, eu vou lançar um curso, porque eu sempre falei isso pra Mari: Mari, você é maravilhosa como doula, mas, cara, você tem que levar o seu conhecimento para as outras doulas, porque ela sabe Uhum. muito, muita didática. E aí ela falou: não, eu vou lançar um curso e eu queria que você falasse no meu curso sobre luto. E aí foi a primeira Legal. pessoa assim que falou isso pra mim, sabe? Não, eu quero falar sobre isso, porque a maioria não quer falar sobre isso, Carol, assim, os Sim. médicos não querem falar sobre isso, não querem. Uhum. E aí eu falei pra ela, não, tudo bem, mas o que que você quer que eu fale, né? Ela falou, não, eu quero que você simplesmente fale sobre o luto. E aí eu gravei uma aula, mas que vai ser regravada, e realmente o curso da Mari é um curso que vale a pena, assim, sabe? Para todas as doulas, assim, vale muito a pena mesmo. E foi bem Pelo que eu vejo, transparece muito isso. Gil, realmente assim, né? Quando uma pessoa ela tá gerando, né? Ela tá gestante, ela tá ali gerando uma vida, e não existe um ser vivo no mundo que não caminhe para a morte. Então, assim, isso é tão.
como posso dizer, assim, falta até palavras, assim, eu acredito que para a maternidade isso é assustador num nível imensurável, né? A gente imaginar os nossos filhos e é uma coisa que eu busco muito trazer para a realidade essa reflexão. Claro que, né, eu não fico super pensando nisso, nem nada, mas assim, em alguns momentos eu ativo isso para pensar que forma que. Eu acho que não dá para imaginar que forma que você vai lidar e tudo mais, mas acreditando mesmo, eu honro muito a morte, sabe? Acreditando que é uma dimensão que a gente tem que respeitar, que a gente realmente não sabe, sabe? Tanto que essas frases, né, que você trouxe algumas e falar, tá num lugar melhor, sabe? Para cada um é uma crença, às vezes a gente nem acredita que existe o céu e o inferno da forma como a gente de repente aprende e coisa e tal. Então fica tudo muito assim. É, Eu queria saber como que você lida hoje com esses sentimentos que foram aflorados. Como foi para você nesse tempo, né? Quais foram os suportes que você realmente conseguiu receber? Você falou que viveu os 3 lutos em um só, né? Foi a última gestação que foi do Teodoro, né? A minha última foi do Teodoro. Assim, é complicado, né? Que nem como que eu consegui segurar a onda, vamos dizer assim. Aham. Eu consegui muito, assim, do que eu fazia terapia já, né? Eu faço terapia há muito tempo. Então, eu acho que a terapia me ajudou muito, tanto a elaborar esse processo, porque eu falo que a diferença do meu luto, que talvez não seja de outras mães, né, é que a partir de 23 semanas eu sabia que as coisas. O Teodoro nasceu com 28. Eu sabia que as coisas não estavam bem. Então, assim, eu sou uma pessoa muito racional. Eu sou. Então, assim, não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Então, a É. partir do momento que eu vi os ultrassons, que eu vi, né, eu sabia a gravidade da situação, meu médico passou pra gente a gravidade da situação, então, com 23 semanas, eu já tava meio que assim, falando pra mim mesmo, olha, isso pode acontecer, né? Aham. Não preparado, porque eu acho que ninguém, na minha opinião, ninguém se prepara para a morte e ninguém sabe lidar com isso, né? Por mais que a gente tenha certeza que isso vai acontecer para todo mundo, aquelas frases também, mas eu fui meio que me preparando e quando o Teodoro partiu, eu procurava olhar para essa situação da seguinte forma, né? Ele teve o tempo que ele tinha que ter aqui. Então, tá, o que que ele veio me ensinar? Primeiro que ele queria muito ficar aqui, né? Ele queria muito estar comigo, tal. Mas, assim, eu acho que a maior lição que ele me trouxe foi justamente que meio, parece romantizar, mas não é questão só, não é questão de romantizar, mas tô falando pra mim, né? Ele trouxe a lição de assim, Aham. a vida é muito curta, então vai fazer o que você realmente gosta, esteja só com as pessoas que você realmente gosta, né? Então, isso me trouxe bem essa reflexão, assim. Agora, o Sim. que segurou muito a minha onda, além da terapia, foi estar num grupo de apoio ao luto. Foi estar Aham. com mulheres que passaram pela mesma coisa que eu passei, e que podiam falar sobre aquilo, podiam chorar, podiam se desesperar, entendeu? E isso para mim fez muita diferença, né? Eu fui procurar um grupo de apoio ao luto. Na época, minha neonatologista Teodoro, obstetra, me passaram alguns grupos e eu procurei os Sementes de Luz, que é da Mila, que assim, da Mila e da Bárbara, que se tornaram pessoas muito especiais na minha vida, e ali eu fiz novas amigas. Porque é bem aquela realidade, cara. Quando a gente se torna mãe, nossos amigos mudam, né? A Uhum. gente vai estar Sim. naturalmente mais com amigos que têm filhos, né? Sim. Quando a gente perde um filho, a mesma coisa. A gente vai olhar e se identificar mais para essas pessoas, com essas pessoas. Uhum. Então, eu acho Naturalmente. foram coisas que me ajudaram muito. Estar com essas mulheres, o Instagram, né? Eu ainda luto, eu poder falar sobre isso,
poder chorar as minhas dores, poder ser eu ali mesmo. E isso, assim, me ajudou muito nesse começo, nesse primeiro ano. E depois eu fui ressignificando. Hoje, assim, é muito difícil ainda, né? Sobre as fases do luto, que a gente sempre fala, o luto tem fase e tal. Pra mim, eu não acredito nas fases do luto. Eu acho que o nosso luto é Uhum. eterno, né? Não existe isso. Eu conversei com mães, assim, que perderam seus filhos, sei lá, 30 anos, né? Minha avó mesmo, perdeu minha tia. É, e eu conversei com várias pessoas assim, e todas falam a mesma coisa, não passa. Tem dia que você acorda super mal, super triste, né? Por mais que você tenha outro filho, porque não adianta, um filho não substitui o outro. Exato. Eu passo períodos, né, bem, eu até brinco no curso de formação de doulas do Gama, que eu dou aula de luto, eu falo, eu nunca sei como eu vou estar, porque tem dia que eu dou aula assim, né, todo mundo chorando e eu chorando junto. E tem dia que eu falo Uhum. numa boa, super bem. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que se respeitar, sabe? Eu acho que falta um pouco isso para nós mulheres, assim, nós que perdemos filhos, a gente valorizar o nosso Sim. valorizar a nossa perda, se respeitar, respeitar os nossos momentos. E a gente escuta muito sobre fases do luto, né? Ah, não, vai passar, vai ter a aceitação, vai ter. Eu não acredito nisso, né? Eu não vou por aí. É, eu acredito assim numa coisa como ontem, né, que aconteceu. Não sei se você acompanhou, que ontem eu achei que a gente tivesse perdido o carro, que ele tinha sido furtado. E aí, quando eu falo das fases do luto, assim, é porque eu acredito que realmente ativa algumas questões, algumas coisas ali que são descritas, né? A aceitação, por exemplo, que é o que você traz, assim, acho que nunca chega de uma forma concreta, mas que a gente passa assim pela barganha, né? De falar, eu faço muito isso, de falar, eu prometo, se acabar o coronavírus, eu nunca Ah, mais faço tal coisa. não, mas Porque eu aí acho que é que é uma questão, né? Você tá falando de outros tipos de luto, que, é, claro, também devem ser sim, respeitados, existem muitos tipos de luto. O luto que eu não sim, acredito que tenha as fases é o luto da perda, né? Da perda de um entendi. filho propriamente dito, assim. Sim, Até o luto, por exemplo, eu perdi o meu pai, né? De uma maneira uhum, bem agressiva, tal, enfim. Eu passei por essas fases e hoje eu acredito que eu aceito. Mas eu acho que o luto de sabe, a perda de um filho, eu acho que não cabe essas fases do luto. Estou falando propriamente em relação a isso. Agora, outros tipos de luto, sim, eu acredito que a gente passa pela negação, raiva, barganha, depressão, até vir a aceitação. Aí eu acredito sim. sim, Mas entendi. Eu acho que a aceitação é uma coisa que para mim ainda fica meio assim, sabe? Mesmo quando tanto quando é uma morte, quando é uma perda, a gente falando de morte, é muito difícil. A minha sogra também faleceu esse ano e é muito difícil assim ainda aceitar que a gente vai lá, que não vai ver ela. Perdi minha avó também o ano passado, que foi uma dor muito, foi uma perda muito também significativa, né? Física. Então, é muito difícil a gente ir lá e aceitar que ela não vai estar mais lá, sabe? É estranho a sensação. E mesmo se fosse o carro, sabe? Que é uma coisa, é um objeto, né? Uma coisa assim. Sabe, eu não ia aceitar que aquilo aconteceu e que, ai, sei lá, para mim é difícil aceitar. Acho que a aceitação é é, um pouco difícil. cada um, porque cada um lida de uma maneira, né? Não tem, é muito pessoal isso. Por exemplo, Sim, coisa que a gente escuta muito, assim. Ai, Deus quis assim, você tem que se apegar com Deus, você tem que ter fé. E as pessoas, Deus, Deus, é Deus, né? falta de Deus, né? Falar que é falta de É Deus. falta de Deus, é castigo de Deus, enfim, essas coisas que a gente mesmo fala, meu, o que que eu fiz pra merecer isso, né? Meu Deus. De Então, culpa, né? traz sim, traz um sentimento de culpa e tudo mais. É muito pessoal, né, Cá? Porque eu escutava muito isso, né? Eu tive muitos momentos diferentes, assim. Eu me considero hoje uma pessoa que eu falo assim, que eu tô brigada com Deus, né? E aí as pessoas falam, nossa, tal, como é que você é capaz de fazer? Se Deus existe e tal, ele vai entender completamente que eu ainda
não aceito, né? Que eu ainda não estou nessa fase de achar que ele quis assim, né? Uhum. Então, essa parte de religiosidade e tal é muito pessoal, né? Isso também é muito pessoal. Cada um acredita de uma maneira. Se for tentar identificar, assim, as mães, principalmente, muitas se apegam extremamente a Deus, né? Enquanto outras já ficam mais céticas, assim. Então, é muito pessoal Sim. isso. Ô Gil, e com relação então ao seu trabalho como doula do parto e do luto, como que você prepara as gestantes? Você tem algum auxílio assim a mais, né? Eu lembro que eu fiz uma live uma vez, eu não sei se você conhece a Juliana Mota, a gente falou também a respeito do luto e ela trouxe que incluía no plano de parto. Você também faz assim ou você tem outra forma de fazer para trabalhar essas questões já para dar como você disse, né, uma realidade mesmo, trazer para a realidade, porque o parto né, vida, mas também morte, mesmo que o bebê nasça com saúde, mesmo que o bebê tenha saúde, que a mãe está bem, né? Foi aquilo que eu trouxe, acho que essa semana também, nos posts, eu senti e eu passei assim um processo de pelo menos 1 ano e meio, quase 2 anos, depois que eu ganhei Maria Fernanda, num processo de luto mesmo, que eu não reconheci, Gil. Eu não tive esse preparo, eu não reconheci, eu não sabia por que que eu era tão angustiada, assim, por que que eu andava. Eu juro para você, eu levantava de manhã, eu falava, hoje eu não vou chorar. Dava 20 minutos depois eu estava chorando e eu ia chorando até o final sabe, até as 10 da noite, assim. O Michel perguntava, mas o que que você tem, sabe? Por que que você está chorando? E eu falava, eu não sei, Michel. Lógico que para além disso, né, do que eu estava sentindo, tem as questões hormonais, mas depois que eu identifiquei, assim, eu falei, gente, eu passei por um processo de luto sem identificar, assim, sabe? Que não era mais eu. Eu não me sentia mais, né? Sendo eu como eu era antes. Mas luta, uma despedida, né, de quem você foi um dia e a gente se despede. Eu costumo dizer que esse processo de despedida, a gente se dá conta no parto, né? No momento do parto. Eu fui me despedindo ali. E eu sempre falo isso para as mulheres. No momento do trabalho de parto, eu sempre falo, vai se despedindo de quem você foi, porque agora você é uma nova mulher. Então, mas voltando a isso que você falou, né, que a Ju coloca no plano de parto, eu não coloco, cá. Eu tenho uma outra maneira de trabalhar, assim. Quando uma gestante chega para mim, eu sempre faço toda a anamnese com ela, né? Geralmente, assim, que nem eu acompanho algumas. Já acompanhei, estou acompanhando algumas mães que passaram por esse processo de perda. Então a gente conversa como que foi essa perda, com quantas semanas, se foi feita uma investigação. Eu geralmente, assim, peço os exames para dar uma olhada, não que eu seja, lógico, sou doula, não tenho. Mas a gente acaba, né, tendo às vezes um outro olhar para aquilo. Eu tento buscar com essas mulheres falar para elas exporem, né? Que elas exponham os medos delas, angústias, para a gente trabalhar com isso. Eu entro muito com a aromaterapia, aí, além de um trabalho de escuta. Se é uma gestação que tá indo bem, entre aspas, né? Tá tudo certinho, dentro do previsto, eu não ponho no plano de parto. Eu acho que isso pode trazer uma angústia a mais para essa mãe, mesmo porque eu vou estar ali com ela. Agora, assim, se é uma mãe que me procura e tem, por exemplo, diagnosticado, né, que é uma gestação de risco, ou é um bebê com alguma trissomia, ou é bebê com algum problema genético, ou é um bebê que, né, com aquele termo que eu não gosto muito, compatível com a vida, aí a gente senta e aí é mais realista. A gente senta, conversa, aí sim eu faço um plano de parto e tento resguardar ao máximo, sabe? Essa mulher, assim, acompanhar ao máximo. Em caso de Uhum. aborto, não dá nem tempo, né? Caso de aborto, não tem como a gente prever. Agora, uma coisa que eu gosto muito de falar com essas mulheres que não tiveram perdas, porque as que tiveram perdas já chegam para mim com esse medo, com esse receio, sabendo que isso é uma realidade. Agora, uma mulher que nunca teve uma perda na família, que nenhuma amiga
próxima perdeu. Não sabe, Uhum. né? Esse mundo cor-de-rosa, de que estar grávida é a melhor coisa do mundo e não vai acontecer nada e meu bebê vai nascer lindo, sabe? É muito isso que Uhum. acontece, porque é o que a gente vê, né, nas propagandas, né? Pouca gente fala do que pode realmente acontecer, então eu trago elas mais para essa realidade, né? De explicar o que que é justamente como que acontece essa gestação no nosso corpo, né? O quanto isso Uhum. muda, né? O nosso corpo mesmo e dos riscos. Eu trago sim elas para essa realidade, mas de uma maneira, penso eu que leve, a ponto também de não trazer uma angústia desnecessária, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, pelo menos eu acho, que a gente sempre tem que tomar um cuidado com a parte emocional dessa gestante, porque Uhum. sabe como que é, a gente fica totalmente diferente, né, do que a gente é. Quem é razão. Totalmente. É imaginando várias coisas, né? Mas a gente é importante falar também, Ká, que você até citou essa parte, que o luto não é só a morte, né? Então, Uhum. muitas que eu acompanho, assim, e com certeza você também, elas passam por outros tipos de luto nesse processo. Então, o pós-parto é uma coisa muito pesada que as pessoas não dão a devida atenção. Então, uma coisa que eu sempre falo para essas mulheres, quando elas me procuram, eu falo: olha, a gente sempre se preocupa com a gestação e com o parto. Então, na gestação, a gente vai atrás de informação, né, de, médico, com quem que eu vou ter, como vai ser, qual que é a maternidade, quem vai estar comigo e tal. E quando esse bebê nasce, acontece justamente isso que você falou, é um luto, né? Porque é uma despedida de quem você era. A gente deixa de ser completamente a Carol e a Gilmara. A gente vai ser a mãe, né, da Maria, a mãe da Valentina, e a gente não se reconhece mais nesse espaço. Então, a doula pós-parto é uma coisa extremamente importante. Eu sempre falo isso. Você ter um apoio emocional nesse, não só uma rede de apoio ali para te ajudar no dia a dia, mas um apoio emocional. E aí entra mais uma vez você poder falar sem medo com alguém, poder chegar para essa pessoa e falar que nem você. Olha, eu não me reconheço, eu não sei o que está acontecendo, eu olho para minha filha e eu não consigo, né, me vincular, assim. E muitas mulheres se Uhum. sentem totalmente, assim, perdidas nisso, né? E Sim. totalmente relatos assim, eu me sinto culpada, eu me sinto ingrata, porque aí vem aquelas outras frases, sua filha tá com saúde, você tá assim, você não sai da cama, você fica chorando e tal, né? A gente escuta muito isso. E então isso é um tipo de luto, outro tipo de luto é o luto do parto desejado, do parto alcançado, né? Ah, eu quero muito um Uhum. parto normal e precisou ser uma cesárea, ou uma cesárea foi, ou um parto foi roubado de mim. Então, Sim. acontece bastante, o luto da amamentação, de mães que tentam amamentar e não conseguem. Então, a gente vive vários lutos aí que precisam ser trabalhados e eu Do tento bebê ideal também, né, Gil? Do ideal, bebê ideal. A gente, bebê né, acredita que vai nascer aquele bebê, que ele vai ser quietinho, sei lá o que que a gente imagina, ou então que ele vai chorar. Fica tentando se preparar para um bebê e nasce outro bebê. pois é, e até mesmo do que a gente estava falando, né? Por exemplo, um bebê que tem uma trissomia, às vezes não é diagnosticado no ultrassom. E aí nasce Sim. um bebê, por exemplo, com síndrome de Down. O impacto que isso causa, então isso também é um luto. Então, tem um Uhum. bebê com uma UTI, né? E passou um tempo numa UTI. Então, existem muitos lutos aí que a gente acompanha ao longo da maternidade que tem que trabalhar. Ou, sei lá, não, meu parto foi lindo, maravilhoso. Mesmo assim, existe um pós-parto, existe um puerpério que é tão pouco falado e que deixa, né, nos deixa meio caladas, né? A gente não pode, a gente não tem o Uhum. direito de chorar, a gente não tem o direito de surtar, porque a gente tem um bebê bonitinho que nasceu e que tá com saúde. Uhum. Então, procuro trabalhar, mas não, eu não ponho assim diretamente no plano de parto, não é meu foco, assim, vamos falar de luto no plano de parto, a não ser que realmente seja uma gestação que está caminhando para um outro cenário, né? Um bebê que tem uma cardiopatia, que tenha, que sabe, a gente sente, conversa e até pode incluir, mas eu Sim. prefiro ir nessa. Que seja diagnosticado, né, previamente. Sim, sim. Nossa, veio na caixinha, Gil, uma questão com relação ao dinheiro, né? Eu recebi umas duas ou três, assim. Uma delas foi falando que isso é coisa de rico,
tipo, passar por um processo de dor, né? E você tá sofrendo, assim, é falta de dinheiro, né? Como que as pessoas, elas conseguem ser maldosas até com algumas falas, então realmente a gente precisa se atentar a isso. Eu acho que é super importante a gente falar sobre isso antes desse processo acontecer, né? Para a gente aprender, mas realmente a gente tem esse bloqueio de tipo, ai, não pode falar sobre a morte, ai, Deus me livre, bate na madeira. Eu não entendi a pergunta, a resposta. Como assim, Fadieira? Então, gente rica não sofre, é isso? Não consegui É, entender. Ou, foi ou isso gente que eu rica sofre entendi em também. Paris. Não, como se, né, como se a dor do sofrimento diminuísse, assim, né? Sofrimento, eu acho que é sofrimento, assim, se você. Não, não Sabe sei, qual o a dor da problema, Carol? perda. O problema que eu percebo muito é que isso é do ser humano, né? O ser humano ele tem necessidade de se comparar a outra pessoa. Então, com relação ao luto, eu tenho necessidade de comparar a minha dor com a dor da Carol. E eu sempre falo isso, dor é dor. A gente tem que parar de querer comparar dores, sabe? Ai, a minha dor. Isso, assim, eu falo para as mães mesmo, porque muitas vezes. Porque aí depois, né, quando veio ainda luto, eu comecei a facilitar rodas de luto, com acompanhamento de uma psicóloga especializada em luto. E Uhum, aí eu percebia muito isso, assim, quando eu abria a inscrição para roda de luto, às vezes vinha uma mãe e falava, eu queria muito ir, mas eu tive um aborto com 7 semanas, e ai, não se compara. Aí eu falava, gente, para de querer comparar a dor, né? Eu posso ter perdido meu uhum, filho com 7 semanas de gestação, com 38 semanas, pós-nascimento, anos e anos depois. E assim, a dor é dor, né? A dor de uma mãe que perdeu um filho, ponto. Não interessa se a minha filha morreu com tanto tempo, se o teu filho morreu. Não, então é um problema do ser humano, querer comparar as dores, né? E querer uhum, comparar, na verdade, qualquer tipo de coisa, assim, que nesse lance do dinheiro. Eu acho assim que o que muda de você ter dinheiro num caso desse é você poder né, fazer uma terapia de qualidade, ir atrás de um profissional especializado, que infelizmente uma pessoa que não tem condições financeiras acaba tendo que ralar para achar algum psicólogo, um terapeuta, algum, né? uhum. Poder se dar o luxo, sim, de se isolar em algum lugar para ver, de você poder parar de trabalhar, porque isso é uma coisa muito, né, triste, de você ter que voltar a trabalhar, Sim. de poder esperar, principalmente para os homens, né, que Uhum. e eles mesmos não têm o direito de ver esse luto, né, porque onde já se viu um homem viver um luto, é, e ele tem que cuidar da mulher, tem que cuidar da mulher, tem que cuidar da Sim. filha, Desde então eu quando acho que que deseja coisas ter mudam. filho, né? Só a mulher deseja ter filho. Homem não deseja ter filho. Ele não tem o direito de desejar ter, né? Assim, de gostar e querer. É o que eu Enfim, falo. isso é. A sociedade também reclama muito dos homens, né? Sendo que a nossa própria legislação não é nada, né? Não favorece em nada, né? A paternidade. Favorece Uhum, pouquíssimo a paternidade, mas pior ainda com relação à paternidade. Eu lembro que o Thiago teve que voltar a trabalhar, né? Licença paternidade, 4 dias, voltou a trabalhar, acabado, destruído, sabe? Porque tinha acabado de perder um filho, assim, e sabia que ia chegar num lugar totalmente sem uma preparação emocional, e as pessoas iam perguntar do Teodoro. Então, assim, a legislação é muito falha. Mas o que eu quero dizer é que, claro, existem, eu acho que a hipocrisia nossa, cara, falar que dinheiro não faz diferença. Faz diferença. Você vai ter um tratamento melhor, você vai poder se isolar um pouco do mundo, vai poder voltar a trabalhar quando você quiser. Mas isso não diminui dor, entendeu? Aquela frase, eu vou sofrer em Paris. Você pode estar em Paris, você vai olhar a Torre Eiffel e vai achar aquilo horroroso, vai estar destruída por dentro, né? uhum, Então, é interno, né? Não interessa onde você tá, o que você tá fazendo e tal. Então, ajuda sim, lógico que ajuda. Por exemplo, eu adoraria ter ficado uma semana na minha cama, né? Se alguém pudesse cuidar da minha casa, cuidar da minha filha, cuidar de tudo, mas não tinha. Então, eu que tive que me uhum, virar mesmo, parar pra chorar. Um outro assunto que você não citou, mas se você quiser a gente pode falar, é como lidar com as emoções do outro filho, né?
A Valentina, ela já estava aqui, ela já tinha 4 anos, estava numa expectativa muito grande do Teodoro, né? Então, para ela Sim, Gi. também, ela viveu esse luto e vive esse luto. Ela vive muito intensamente esse luto. E é uma coisa que eu acho muito legal, assim, sabe? O modo como uma criança lida com isso e o modo como a gente permite que essa criança lide com isso. Porque eu acho que aí que a gente começa a mudar essa visão da morte, Carol. Assim, são com os nossos filhos, sabe? Dizer, naturalizar mais isso, para que eles lidem melhor com isso, né? Então, ela lida bem com isso, ela sempre fala dos irmãos. Quando alguém fala para ela assim, ai, eu tenho um irmão, um amiguinho fala, eu tenho um irmão. Aí ela fala, nossa, você só tem um? Eu tenho três. Então é muito engraçado até, né? Porque aí, mas você tem três, mas onde tá, né? Uhum. Tá no céu, linha, tal. E tem dias que ela fala, eu tenho muita saudade dos meus irmãos, ela se permite chorar, quando eu choro, ela se permite, ela vive aquele momento comigo, ela me abraça, ela anda com uma foto dela com sapatinhos, com 3 sapatinhos, ela anda na mochilinha dela, porque ela fala que são os irmãos. Então, assim, é uma forma muito natural, né, de lidar com esse luto, essa morte, com essa separação, que foi o que você mesma falou, né? Com essa Uhum. passagem, com essa que a gente não tem, né? A gente não tem. Sim. Eu, pelo menos, nunca me era me permitido falar de morte, né? Falar de quem partiu, assim, é uma coisa, né? Então é muito legal essa parte, assim, de você naturalizar a morte para que essas gerações já lidem de uma maneira diferente. A gente não julga, né? Porque cada um, como a gente está trazendo aqui, cada um tem um jeito de lidar e tudo. Mas a minha sogra faleceu esse ano e a Maria Fernanda falou: mãe, eu gostaria de me despedir da vovó. Né? Ela viu a gente chorando tudo, eu falei: claro, filha, vamos, né? E aí eu não levei a Maria Rita por conta da idade, porque é muito novinha, eu ia ficar com trabalho lá e eu estava muito triste, então eu deixei a Maria Rita com a minha irmã, mas a Maria Fernanda foi com a gente. E ela ficou lá observando tudo, né? O espaço, as pessoas e tudo mais, assim. E ela me acalentou do jeitinho dela, né? No momento a gente foi no banheiro, ela falou: mãe, o que eu não entendo, por que as pessoas choram? Por que as pessoas estão chorando aqui? E eu chorando, sim, né? Daí chorei mais ainda. E falei: filha, porque a gente não vai ter mais histórias com a vovó, né? Então a gente sente muito, porque acabou, não vai ter. Aí ela falou: mas tá tudo bem, mãe, a gente viveu várias histórias com a vovó. Eu me emociono ainda de falar. E ela É falou: a gente lindo. vai ter várias histórias com a vovó. Pelo menos ela conheceu eu e a Maria Rita e o meu pai adulto, né? E falou assim. E eu fiquei muito emocionada, assim, né? Como que realmente trazer isso para a criança de uma forma que não é um peso, né? Não é uma coisa, é uma passagem. E que bom que a gente, enfim, experimenta essa passagem, né? E a gente aprende e a gente evolui. E a dor, ela é também a parte do nosso crescimento pessoal, né, Gil? A gente vê aí você, É todo muito esse processo. Esse processo é muito incrível e eles são muito incríveis, esses pequenos, né? A Valentina, esses dias, a gente tem um cachorro e aí ela parou, ficou olhando pra ele e falou: Mãe, o Bento vai morrer? Aí eu falei: Vai, filha, uma hora ele vai morrer, né? Todo mundo vai morrer uma hora. Aí achei, eu falei: Gente, ela vai cair no choro, ela vai, né? E aí ela virou pra mim e falou assim: Uhum. Ah, então é bom a gente aproveitar enquanto ele tá vivo, né? Aí você fala: Olha, né, o raciocínio de uma criança de O 5 anos, pensamento, né? Então é mais sim. ou menos como a sua filha. Ah, mas tudo bem, né? Minha avó morreu, mas a gente teve tantos momentos alegres com ela. Então é Uhum. isso, sabe? Eles lidam muito Parece que é um de uma pensamento maneira mais prático, né, mais Gil? A prática, gente, né? a gente faz E eu me arrependo, muita. assim, no enterro do Teodoro, eu não levei a Valentina. E eu me arrependo de não ter levado, porque ela me cobra isso até hoje. Ela fala, eu queria ter visto o meu irmão, sabe? Eu queria ter. Uhum. E eu falei, vai ser uma cena forte pra ela e tal. Mas eu lembro que uma amiga tinha perdido a filha também há uns meses atrás, e tem uma mais velha, da mesma idade da Valentina, e levou a mais velha.
E ela falava pra mim, Gil, ela vai lidar de uma maneira supernatural, ela só quer ver, né? Deixa ela materializar o irmão. E eu falava, não, eu não consigo. Hoje eu falo, acho que, né, tendo, claro, não me culpo por isso, não é culpar, mas eu faria Claro. diferente, sabe? Porque é uma coisa que ela cita, eu queria ter visto. Aí a gente tem foto, a gente mostra pra ela e tal. Aí ela fala, eu queria ter visto, né? E então é bem Acho que isso mesmo. sempre tem que partir da criança, né? Acho que o ideal, assim, no meu ponto de vista, acho que teria que partir da criança. Se ela não quer ver, não quer ver. Mas se ela quer ver, acho que a gente precisa dar esse espaço, né? Trabalhar esse espaço, porque se ela quer, se é de interesse dela, talvez faça falta, né? Essa passagem futuramente. A Karine, né? Ela trouxe aqui que é um processo que deveria ser o mais natural, porque é o mais certo para todos. Infelizmente é um tabu muito grande. A gente não sabe lidar e eu me coloco dentro desse não saber, porque não é fácil. E não é fácil, pode ser algo aprendido, realmente, assim. Por isso que eu tenho tanto interesse também em falar sobre o assunto, em trazer o assunto, porque eu acredito mesmo que não é fácil de falar, não é fácil, mas dá para a gente aprender, né, Gil? Eu acho que existem duas vertentes aí. Olha, não é fácil, né? Principalmente nessa nossa área, assim, tipo, que, né, que a gente que trabalha com isso. Eu não sei lidar, pronto, acabou. Tipo, vou continuar não sabendo lidar, pronto, acabou, sabe assim? Se um bebê morrer comigo, morreu, acabou. E tem aquela Na hora eu vertente, vejo, na hora eu vejo o que eu na hora eu vejo o faço. que acontece, Eu vou saber exatamente. lidar. Ou não faço nada, né? Ou viro as costas e vou almoçar, pronto, acabou o problema daquela família, porque tem muitas equipes assim, muitas pessoas assim. Ou aquela outra vertente de, olha, eu não sei lidar com isso, mas eu quero me preparar para isso, né? Uhum. Porque quem trabalha com gestante, com parto, uma hora isso vai acontecer, é o que eu sempre falo. Uma hora vai acontecer. Uma hora você vai pegar um aborto, vai pegar uma perda. Os índices são muito grandes, são muito altos, tem 30 e poucos por cento de abortos, né? 30% das mulheres, 33%. É muito alto, né? Então, uma hora você vai passar por isso. Sorte sua ou não, depende do ponto de vista, se você passar a sua carreira inteira sem uma perda. E aí eu escutei um médico conhecido aqui de São Paulo, mas eu não tenho como, a cada morte eu não posso pegar isso pra mim. Eu não posso, Uhum. né? Não é questão de pegar, sabe? Mas é uma questão de honrar mesmo a morte, de honrar essa família, de honrar esse bebê, independente de ele estar aqui 6 meses, 6 semanas, 6 anos, sabe assim? E é uma Uhum. coisa que o ser humano precisa aprender. E eu sempre falei, né? Uma amiga minha que é obstetriz chegou pra mim e falou assim um dia: eu não sei lidar com isso. Eu falei: problema seu, aprenda. E eu acho que é isso, sabe? Ela sempre cita isso. Ainda bem que você me falou isso, porque aí eu fui aprender. Vai ler, existem livros de luto maravilhosos. Todo mundo fala, existem psicólogas focadas em luto maravilhosas. Vai estudar. Ah, mas eu vou estudar isso Uhum. para quê? Porque você trabalha com isso. A gente trabalha com parto, a gente trabalha com nascimento. Uma hora vai acontecer e você tem que estar, no mínimo, um pouco Sim. preparado, né? Todo mundo pergunta, mas o que que é doula do luto? O que que é doula do luto? Doula do luto é doula. Não tem. Eu não consigo, sabe, Carol, responder essa pergunta de uma maneira diferente. O que que é ser doula? É você acompanhar uma mulher, você prestar assistência a uma mulher emocional e física, você está do lado, está pronta. É, Uhum. E o que que é doula do luto? É a mesma coisa, né? Só que é um cenário diferente, né? Você não Uhum. vai amparar só medos, inseguranças, você vai amparar uma morte. Então, a gente precisa realmente se preparar melhor para isso. Eu acho, Uhum. assim, a Karine, né? A Karine falou, mesmo que a gente não trabalhe com nascimento, com parto, a gente vai passar por algum momento que vai ter uma perda próxima a você. Então, o mínimo Uhum. que tem que saber é que a gente não precisa falar nada. As pessoas se cobram muito de falar alguma coisa. Então, as pessoas chegam com aquelas frases feitas, né? Eu sinto muito, logo você tem outro, você é nova. E aí chega com aquelas frases. E isso fere uma mulher absurdamente, fere uma família absurdamente. Então, assim, Uhum. mas o que que eu vou falar? Nada. Por que que vocês acham que vocês têm que falar alguma coisa? Eu sempre falo isso, né? Por que que a gente acha que a gente tem que falar? A gente tem que dar um abraço e tentar acolher de uma outra maneira, né? Uhum.
com mensagem, com bilhete. Acontece muito também as pessoas, num primeiro momento, todo mundo quer te acolher, né? Fica todo mundo em cima de você. E é aquele momento que você não quer ninguém em cima de você, que você quer ficar sozinha. E aí, assim, 15 dias depois, ninguém mais lembra que você existe. Então, é outra dica que eu dou. Espera passar esses 15 dias, vai atrás dessa mãe, dessa família, presta uma assistência, né? Uhum. Ajudar de alguma maneira, mas não fale essas frases. A melhor forma de se ajudar é você não falar essas frases, né? Permita que É essa melhor mulher não falar fale nada. da dor dela, né? É uma coisa que eu sempre falo, permita que essa mulher fale desse filho. Porque é outra coisa, às vezes a mulher quer falar e ela começa a falar, as pessoas mudam de assunto, achando assim, ela vai Uhum. ficar mais triste de falar. Mas às vezes o que a gente quer é só falar, né? Ou então Então, porque incomoda, né? Incomoda a pessoa falando da tristeza dela, da dor dela. Para muitas pessoas, incomoda a gente falar das nossas dores, né? E aí não só do luto, assim, mas a gente falar da nossa dor, a pessoa ela realmente muda de assunto, assim, né? É muito difícil a gente ter uma escuta empática das pessoas, quando, principalmente nesse sentido, quando a gente vai falar sobre as nossas vulnerabilidades, sobre as nossas dores, né? Trocar essa ideia assim é discrepante, como que as pessoas mudam de assunto, assim, faz que, vamos falar de outra coisa, vamos falar de coisa boa, é né? exatamente essa frase, né? Vamos falar de coisa boa. Não, mas meu filho é uma coisa boa, deixa eu falar dele, né? Aham. E eu sempre cito isso, assim, que é uma coisa assim, que as minhas amigas mais próximas, né, que foram as que estiveram comigo, né, estão comigo desde da infância, tinha acho que um mês que Teodoro tinha partido, elas falaram, vamos sair pra jantar? Eu falei, gente, não. Não, vamos sair pra jantar, a gente vai falar do Teodoro. E assim, a gente passou horas falando do Teodoro, sabe? De como foi, de como Uhum. ele, de tal, tal, tal. E normal, choramos às 3 e tá tudo bem. E até hoje é assim, né? Uma dessas minhas amigas me chamou tem uma semana e falou: Gil, você quer falar, né, sobre ele? Se você quiser falar, porque fez, né, aniversário da morte dele e tal. E eu comentei com ela. Ela falou: não, vamos falar dele, você quer falar? Então você fala, as pessoas falam exatamente isso, vamos falar de coisa boa. Como assim? Uhum. Então é uma forma de desmistificar, mas eu acho que as pessoas têm que entender que um abraço, um colo, um carinho, sabe? Sei lá, e todo mundo fala, ai, mas a gente tá em pandemia, o que que eu faço? Eu te pergunta, né? Realmente, a gente não pode abraçar agora, não tem como. Mas assim, sabe, mandar uma mensagem, mandar, sei lá, flores, mandar um livro sobre luto, que existem livros, né, de Uhum. histórias de mães contando sobre suas perdas também, indicar um grupo de apoio virtual, indicar páginas de Instagram, de mães que passaram por isso, né, formar uma rede, e permitir que essa mulher fale sobre isso. Então, são outras formas de acolhimento, né? Que não necessariamente você precisa fazer um texto e mandar, assim, né? Tipo, essas frases Sim. feitas. Então, Sim, mas tem alguma coisa, Gil, já que a gente está falando aqui, né, do que não deve falar, assim, tem alguma coisa que é legal, né, uma forma assim que de repente ameniza de alguma forma o impacto? Eu já vi que assim, você fala, ai, se você precisar de mim, eu tô aqui. Aí a pessoa não vai precisar, sabe? Eu já mas não vi que tem assim, você força. de repente você pode acertar, ser assertivo, assim, dizendo, direcionando algo que você pode realmente fazer. Assim, ó, eu vou entregar comida na sua casa, almoço e janta, você congela, sei lá, para a semana e você congela. Você já está direcionando qual vai ser a sua ajuda e Ah, acho que de repente é mais fácil da pessoa então, sabe aceitar. quando aquelas frases que a gente fala assim, quando nasce um bebê, todo mundo esquece da mãe, né? Que aí Aham, nasce o bebê, todo mundo quer visitar o bebê. Não sei nem pra que as pessoas aham, querem visitar o recém-nascido, porque não devia nem visitar. Eu já falo isso. Não sei pra quê. aham. Porque aí vem, você recebe 100 pessoas e assim, depois ninguém mais nem vai na tua casa, nem te liga pra saber do bebê, nada, né? Mas eu não sei o que que é essa cultura Uhum. de ficar visitando recém-nascido e tal. Mas ninguém lembra da mãe, né? Aí minha avó conta que antigamente era assim, quando uma mulher paria, as mulheres iam, levavam frutas, levavam verdura, cozinhava para essa mulher,
né? Enfim, cuidava ali da rede de apoio. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Então, o que que eu falo é, quando, né, tô fazendo um comparativo no bebê vivo, quando acontece a perda para uma mãe e as pessoas falam assim, ai, se você precisar de mim, eu tô aqui, me liga. Essa mãe não vai te ligar, porque ela não Uhum, sabe, ela não tem forças para nada. A verdade é essa, a gente fica sem forças. Então a gente não vai pedir ajuda, né? Essa ajuda tem que chegar. Então eu sempre falo assim, uma forma de acolher essa mãe é justamente essa, é mandar um bolo pro café da tarde, sabe, coisas assim que não vão te custar. É, mandar um livro, que existem livros, né? Existe um livro que chama Até Breve José, que é da Camila Goicatás, que ela conta, né, a história da perda dela, que ela perdeu o José. Por que isso? Porque é um livro que vai fazer com que essa mulher não se sinta sozinha, né? Sim, mandar comida para essa mulher. Eu sempre falo, manda iFood nesses primeiros dias, porque nem ela, nem o marido ou outra companheira vão ter cabeça, né, para fazer nada, assim. Se a mulher não tem uma rede de apoio, ela não vai nem comer. A verdade é essa. uhum, Manda sim. Você tem o endereço? Não precisa nem falar que você tá mandando, manda. Então, assim, tem forma, sabe, de você se fazer presente e você mandar essas mensagens, você ir atrás dessa mulher, porque ela não vai atrás de você. Eu lembro que eu falava assim para uma amiga minha, daqui a pouco ninguém vai lembrar, daqui a pouco ninguém vai lembrar, todo mundo vai voltar à vida e eu vou estar aqui sozinha, né? E é justamente isso que acontece. Eu não tô criticando as outras pessoas, porque obviamente todo mundo tá na vida, né? Não vai ficar todo mundo num luto comigo. Mas as pessoas se esquecem, né? Num primeiro momento, todo mundo tá ali. E depois as pessoas vão esquecendo. Então, a importância da doula do luto também é essa. Porque a doula do luto, ela faz um acompanhamento, né? Uma pós-perda com essa mulher. Então, assim, acompanha essa mulher até quando ela se sente, né? Preparada. E também esse acompanhamento com outros profissionais, porque a gente, como doula, a gente vai sentindo, olha, essa mulher realmente precisa de um acompanhamento de um terapeuta, ou realmente precisa de um psiquiatra, que é um preconceito bobo que a gente tem, né? E, enfim, a gente vai fazendo esse acompanhamento também para direcionar essa família, o que, que eles realmente precisam. Porque quando a gente está doente, doente eu falo assim, vivendo profundamente esse luto, a gente não consegue diferenciar, né? Quando a gente está só triste, vivendo luto, quando a gente está com crise de ansiedade, com depressão. Então, quem está de fora também consegue ver isso, né, de uma outra maneira. uhum. Eu acho que para nós, né, que temos útero e que passamos pelo processo de parto, é, além, né, lógico que os homens, pessoas que, enfim, passam também por esse processo, por essa dor, como a gente já falou, a dor ela não é comparada com nada nem ninguém, mas a mulher ela tem, além disso, toda a questão de hormônios, né, Gil? Tem. Então, Também, né? para identificar, né, que a mulher está passando por esse processo de luto, assim, é um trabalho mesmo de escuta, né? De acordo com É. o que ela fala, o que ela sente, né? Por isso que é Das tão importante ouvir. É, porque é o que eu falo, né? O bebê não tá ali, né? Mas os hormônios estão, o puerpério tá ali. Então é um puerpério de Uhum. braço No cruz, a verdade, leite, no peito, são né? várias Então questões. é o que eu falo, a gente passa pela parte emocional, a parte hormonal e a parte física também, porque dependendo de como foi, né? Esse aborto ou essa perda, né? Então às vezes tem uma cesárea, às vezes tiveram outras complicações, então tem essa parte também. Então é o que você falou, é um trabalho de escuta muito grande, né? Uma escuta muito ativa, assim. E então, como qualquer trabalho de doula, entende? Não sei se você consegue entender, não consigo Sim, diferenciar. O nosso consigo. trabalho de doula é um trabalho de muita escuta, né? De muita empatia, que é o que eu falo. Todo mundo Sim, fala muito de empatia, né? Mas é tão difícil colocar na prática. E a é. nossa profissão não tem como a gente não ser empática, não tem como. Então é bem isso. Escutar, ter o ouvido ativo, né? Porque uma coisa é a gente escutar e outra ouvir, né? Às vezes a gente ouve que falou, ouve um ruído. Você ouve e escutar e você parar, tentar.
né, de alguma forma compreender o que está se passando. É um trabalho assim de formiguinha que a gente vai fazendo, aprendendo. Acho que é sempre muito importante a gente falar sobre o assunto. E que Sim. bom que hoje você tem vários espaços onde você pode levar esse conhecimento aí. Ai, Gil, adorei falar com você. A gente tem 5 minutos só, então é difícil agora a gente Obrigada. entrar em outro assunto e vai ser cortado. Mas realmente, como eu trouxe lá no começo, é um assunto que acho que tem vários. Dá para ficar aqui até Dá. a noite conversando sobre luto, gente. Tem muito assunto. Quero agradecer você, Gil. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer conversar com você. Eu estou super feliz aqui. Me sinto honrada com a sua presença aqui. Obrigada, querida. Obrigada por abrir esse espaço, que as pessoas possam ver depois dessa live e refletir sobre esse assunto, que é um assunto importante, muito importante. Então, obrigado por você ter aberto esse espaço. E que bom te conhecer também, que a gente siga, né? Porque a nossa missão, vamos dizer assim, é seguir nesse acolhimento, né? A essas Sim, com mulheres, certeza. tá bom? Fala um pouco do seu livro, Gil, antes da gente cair. Livro, então. O livro Coletânea de Mães foi um convite da Dia Fará. 19. Vai ser lançamento dia 19, agora de dezembro. A Fará também é uma mãe lutada, que perdeu também um bebê por um momento difícil. E ela me procurou e falou: Gil, você topa escrever, né? É uma coletânea de mães com histórias, várias histórias diferentes. Então lá tem mãe falando da dificuldade de ser mãe solo, tem mãe falando da dificuldade de trabalhar fora de casa, né? Da dificuldade de ter mais de um filho. Então é um livro realista, vamos dizer assim, sem romantizar a maternidade. Então é bem legal porque tem várias Uhum. histórias. Ela, claro, eu topo, mas assim, na verdade, no primeiro momento eu falei, eu não topo, tá super complicado aqui, eu tô super corrida. Tem que ela insistiu e eu topei e eu falei pra ela, tudo bem, só que eu vou falar sobre luto, porque é uma coisa que ninguém fala, eu quero falar sobre isso. E ela falou, não, é Uhum. sobre isso que eu quero que você fale. Então, assim, eu me senti bastante representada por esse livro, por essas mulheres maravilhosas, são 92 autoras, né, ao todo, eu me incluo. E é um livro bem bacana. Então, o lançamento é dia 19. Quem quiser comprar o livro, tem link na minha bio, tem o link de compra do livro. É um valor super acessível, então, para quem é mãe, é uma leitura deliciosa para a gente se reconhecer ali na outra, né? E ver que a gente não está sozinho nas Com várias, certeza. né, nas várias dificuldades que tem a maternidade, que as pessoas romantizam muito, né? Uhum. Caio, falar dessa romantização toda da maternidade, né? Uma coisa que não é real. Então é um livro bem bacana. Obrigado por você ter falado dele, eu vi que você compartilhou. É uma coisa que, assim, as 92 autoras, né, a gente não está ganhando nada com esse livro, mas a gente está divulgando porque a gente acredita que realmente é uma leitura que vai fazer bem para outras mães, assim. Então é bem legal. E dia 19 de 12, então, tem lançamento às 10h30 da manhã. E 10h30 eu da fico manhã, muito pelo Google Meet. Eu vou postar lá o link, vai ser pelo Google Meet e vai ter uma roda de conversa com as autoras. Então, algumas autoras vão estar lá falando sobre maternidade. Vai ser bem gostoso. legal. Muito obrigada mais uma vez, Gil. Um beijão. Obrigada, Tchau, Cá. tchau. Tchau, Beijo. gente. Obrigada por terem participado. Foi ótimo. Um beijão. Até.